Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 39ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 5 de novembro. Havendo causa legal, presente o Ministério Público Especial de Contas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto essa egrégia Câmara para aprovação a ata da 38ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Expediente, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Nós foi comunicado ontem em plenário, e vale a pena reforçar na Câmara, se no mês de outubro tivemos o Outubro Rosa, no mês de novembro temos o Novembro Azul, uma campanha de prevenção, conscientização contra o câncer de próstata, que acomete apenas a previsão para 2014 são mais de 69 mil casos no Brasil. Então é algo extremamente preocupante, que o exame preventivo pode, se não evitar a doença, pelo menos melhorar a chance de cura com tratamento antecipado. Então fica aqui o registro. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas. Primeiramente, solicita a inclusão em pauta dos processos TC 8.878 de 2014, uma representação com pedido de cautelar, e TC 9.900 de 2014. E também comunico um pedido de parcelamento formulado pelo senhor Edgar Mansano Ximenes Júnior, ex-diretor do Hospital Antônio Bezerra de Farias, para pagamento em 24 parcelas da multa imputada pelo Acórdão TC 297 de 2014, primeira Câmara, no valor de 1.000 VRTE. Eu estou votando pelo deferimento e comunicando o plenário e pedindo para cientificar o interessado da presente decisão, o deferimento em 24 parcelas. É só, senhor presidente. Considera inclusos os processos em pauta. A palavra continua franqueada. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, estou solicitando a inclusão em pauta processos TC 5284-2014, Instituto de Previdência e Servidores do Município de Jerônimo Monteiro, em omissão na remessa, processo em controvérsia. Considera incluso o processo. Continua franqueada a palavra. Gostaria de aproveitar e comunicar a egrégia Câmara, na sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2014, desta Câmara, foi pautado e julgado o processo TC 3316-2013, que cuida de prestação de contas anual do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social do Estado do Espírito Santo, FEAB-ES, relativo ao exercício financeiro de 2012. Após o julgamento, foi proclamado o resultado como regular com ressalvas. Considerando equívoco na leitura do dispositivo, onde se lê regular com ressalva, leia-se regular com quitação, da mesma maneira que foi a área técnica do Ministério Público. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Processo 8337-2010, primeira sessão está comigo. Eu solicito prorrogação do conselheiro Rodrigo Chamon, prorrogado na forma regimental. E processo 3175-2011, primeira sessão, também comigo. Relator, conselheiro Rodrigo Chamon, da mesma maneira, solicito prorrogação, também prorrogado na forma regimental.
Iniciemos a fase de apreciação de medidas cautelares e urgentes. Com a palavra a conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, processo 8.878/2014, tratam os presentes autos de representação com pedido de cautelar encaminhada pela empresa TechHard Informática Limitada, ME, alegando supostas irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 1114, processo 62884-620 do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, Prodeste, encerrado em 22 de agosto de 2014, cujo objeto era registrar os preços para lotes de serviços Microsoft pelo prazo de 1 ano, incluindo diversos órgãos da administração estadual. Alega o representante que no lote 3, com preço global máximo admitido de R$ 42.103.109,05, a empresa Compus Software Informática Limitada teria sido indevidamente habilitada, o que teria desrespeitado diversos princípios das licitações públicas. Encaminhados os autos à área técnica para análise, manifesta-se o núcleo de cautelares e as folhas 204 e 210 por meio da manifestação técnica preliminar MTP 750/2014, propondo o seguinte encaminhamento. 1. Conhecer e receber esta representação na forma dos artigos 177, combinado com 181 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, indeferir medida cautelar, tendo em vista a não constatação do fumus boni iuris, sejam os presentes autos submetidos ao rito ordinário, em respeito ao artigo 306 do Regimento Interno do Tribunal de Contas e nos termos do artigo 307, parágrafo 7º do Regimento Interno, dar ciência ao representante. É o relatório. Passo a fundamentar. Na representante que no pregão eletrônico 1114, lote 3, teriam participado, além de outras, 3 empresas, Allen Rios Serviços e Comércio de Produtos de Informática Limitada, Compus Software Informática Limitada e a própria TechHard Informática Limitada, ME. A empresa classificada em primeiro lugar, Allen Rios Serviços e Comércio de Produtos de Informática, teria sido inabilitada por ter apresentado o balanço patrimonial do exercício social de 2012, ao invés do balanço relativo ao último exercício, 2013. Diante da desclassificação da primeira colocada, a empresa classificada em segundo lugar, Compus Software Informática Limitada, foi considerada vencedora. Inconformada com a sua inabilitação, a empresa Allen Rio apresentou recurso administrativo contra a decisão, bem como argumentos que levariam, em sua concepção, à inabilitação da empresa Compus Software. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Procuradora Roberta Ponzo Nogueira, emitiu o parecer 193/2014, que concluiu no sentido da inabilitação da primeira e da segunda colocadas, declarada vencedora. Segunda colocada, declara vencedora. O fundamento para a inabilitação da primeira colocada, a empresa Allen Rio, teria sido a não apresentação do balanço patrimonial correspondente ao exercício social de 2013. Já o fundamento para a inabilitação da empresa Compus Software teria sido a alegação de que apresentou declaração inverídica, uma vez que no momento da abertura da sessão, com a finalização do envio das propostas, não possuía ainda o balanço patrimonial do último exercício social registrado em órgão competente, nos termos da exigência do item 1.4, anexo 17 do edital 11 de 2014. O balanço patrimonial de 2013 da empresa Compus Software foi registrado na Junta Comercial de São Paulo na mesma data da apresentação dos documentos de habilitação. Segundo a procuradora signatária do parecer PGE-PCA 193/2014, desrespeitado estaria o artigo 21, parágrafo 2º do Decreto Estadual 2458-R/2010, que exige para a participação no certame que o licitante manifeste em campo próprio do sistema eletrônico que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Ocorre que outro parecer da PGE, assinado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria de Consultoria Administrativa, PCA, conjuntamente com o Subprocurador-Geral do Estado para Assuntos Administrativos, folhas 113 e 119, aprova em parte o supracitado parecer, em parte por concordarem com a inabilitação da empresa Allen Rio e discordarem do entendimento de que a empresa CompuSoftware também deveria ser inabilitada. Entendem que no pregão eletrônico, diferentemente do pregão presencial, após o encerramento da etapa de lances, o arrematante teria o prazo de 48 horas para a apresentação da documentação de habilitação, conforme artigo 25, parágrafo 2º do Decreto Estadual 2458, R10. Para os referidos procuradores, a documentação apresentada pela licitante classificada em segundo lugar e convocada em decorrência da inabilitação da empresa classificada em primeiro lugar, teria atendido à exigência editalícia por ter apresentado o balanço patrimonial já exigível relativo ao exercício de 2013 e com registro junto aos órgãos competentes. Argumentam ainda que violação ao princípio da isonomia seria se a arrematante que foi inabilitada pudesse apresentar documento novo, a saber, o balanço patrimonial do exercício de 2013, registrado junto aos órgãos competentes no intuito de sanar o vício da documentação. Quanto aos pressupostos para a concessão de medida cautelar previstos nos artigos 376 do regime interno, ou seja, se na presente situação restam caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, entende o núcleo de cautelares que não está presente qualquer vício na habilitação da empresa classificada em segundo lugar, capaz de fundamentar a concessão de uma medida cautelar, considerando unicamente a quaestio iuris trazida pela empresa representante. Observa o núcleo de cautelares que as situações relativas às empresas Allen Rio e CompuSoftware são diversas, enquanto a primeira, quando convocada para apresentar sua documentação de habilitação, não apresentou o balanço relativo ao último exercício já exigível, a empresa CompuSoftware apresentou. Isso porque, quando da análise da documentação de habilitação por ela entregue, seu balanço patrimonial referia-se ao último exercício exigível, estando registrado na Junta Comercial de São Paulo. Não vislumbra o núcleo de cautelares qualquer vício que justifique a concessão da medida cautelar requerida. Ante exposto, acolho a manifestação técnica preliminar MTP 750/2014 e não reconheço na presente representação a existência de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, nem de risco de ineficácia da decisão de mérito, e indefiro a cautelar requerida liminarmente. Como consequência da inexistência dos requisitos do artigo 306 da Resolução 261 de 2013, determino que estes autos passem a tramitar sob o rito ordinário e sejam remetidos à área técnica para regular a instrução. Determina ainda a notificação da representante da decisão que for proferida na forma do artigo 307, parágrafo 7º da Resolução 261 de 2013. Vamos colocar o processo em discussão. Em votação, como voto o conselheiro Rodrigo chamou. Com a relatora. Também acompanho o voto da relatora. O outro processo não é de medida urgente, né? A conselheira Márcia Freitas relatou o processo 8878/2014. Conhecer, receber e indeferir cautelar, área técnica, para apurar no rito ordinário, notificação das ciências interessados. Não havendo mais apreciação de medidas cautelares e urgentes, passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Boa tarde a todos. Acórdão 829/2014, processo 3617/2014, Prefeitura Municipal de Marilândia, prestação de contas bimestral, omissão na remessa, saneamento da omissão arquivar. Acórdão 812/2014, processo 3650/2014, Fundo Municipal de Saúde Divino São Lourenço, prestação de contas bimestral, omissão sanada arquivar.
Acórdão 813/2014, processo 5172/2014, Fundo Municipal de Saúde de Divino São Lourenço, prestação de contas bimestral, omissão sanada, arquivar. Acórdão 877/2014, processo 3621/2014, Prefeitura Municipal de Mucurici, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 878/2014, processo 2878/2013, prestação de contas anual exercício 2012, Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, regular quitação, arquivar. Acórdão 879/2014, processo 1454/2012, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, relatório de auditoria, exercício 2011, acolher razões justificativas, determinação, arquivar. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Passemos à fase de julgamentos e processos em pauta. Começamos com os processos de minha relatoria. Obrigado. Processo TC 4818/2009, continua sobrestado. Acredito que na próxima semana já temos condições de apreciar o processo TC 2524/2010 no plenário. Processo 4656/2014, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, edital de tomada de preço 012/2014. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público, votando pela extinção do processo em julgamento de mérito, consequente arquivamento dos autos. Não há divergência. Próximo processo é o 2200/2010, também sobrestado, aguardando o julgamento do 2524/2010 no plenário. Próximo processo, 3034/2009, prestação de contas anual 2008 da Coab, proferir voto. O conselheiro Rodrigo Chamon impedido, se deu por impedido. O conselheiro Marco Antônio foi convocado para a composição de quórum. Meu voto foi considerar as contas irregulares, multa de 2.000 VRTE para o senhor Cláudio Helena e multa de 1.000 VRTE para o senhor Paulier, com recomendação. O conselheiro Marco Antônio, voto vista, votou por regular com ressalva, quitação e arquivamento. E o pedido de vista, conselheira Márcia Freitas, que passamos a palavra. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência e vou acompanhar o voto do conselheiro substituto Marco Antônio. Então, processo 3034/2009, regular com ressalva, quitação, arquivamento, vencido o conselheiro Rana. Processo 6396/2014, relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre 2014, parecer de alerta, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. E, por fim, processo 4524/2008, nós vamos adiar o julgamento. Proclamando o resultado, relatei os seguintes processos: 4818/2009, sobrestado, aguardando julgamento 2524/2010 no plenário. 4656/2014, extinção do processo e resolução de mérito, arquivamento da ciência. Processo 2200/2010, também continua sobrestado, aguardando julgamento do 2524/2010 no plenário. Processo 3034/2009, regular com ressalva, quitação, arquivar, vencido conselheiro Rana. Processo 6396/2014, parecer de alerta. E o processo 4524/2008, adiado.
Convido o conselheiro Rodrigo Chamão para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo, 3596-2014, Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, omissão na remessa, PCB, arquivamento. Processo 6566-2014, Fundo Municipal de Saúde de Itarana, omissão na remessa, PCB, segundo bimestre de 2014, arquivamento. Processo 6567-2014, omissão na remessa, PCB, segundo bimestre de 2014, Câmara Municipal de Itarana, arquivamento. O processo 6325-2010, Câmara Municipal de Conha, solicito o segundo pregão. Solicito que o secretário providencie o pregão. Quantos presentes interessados no processo 6325-2010 da Câmara Municipal de Conha, relatório de auditoria, exercício 2009, responsáveis José Alberto Valiati, Maria José Pereira Vieira, Patrícia Monaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel, Carla Vieira Salaroli Egídio, Sociedade Empresária Suporte Consultoria e Assessoria Limitada, Garante Advogados Associados e EIL Soluções de Tecnologia, Informação e Comunicação Limitada, bem como seu advogado Valmir Silva Coutinho Gomes. Não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Processo 3175-2011, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, vistas ao conselheiro Rana, primeira sessão. Processo 8337-2010, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, vistas ao conselheiro Rana, primeira sessão. Processo 7796-2014, cuidam os autos de representação, formulada pela Ambitec S.A., noticiando supostas irregularidades contidas no edital de tomada de preços, oriundo da Prefeitura Municipal de Marilândia, cujo objeto é a contratação de empresa para implementação da terceirização de serviços de limpeza urbana, com previsão de entrega das propostas até o dia 21/8/2014. Estou acompanhando integralmente o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que para considerar prejudicada a análise do expediente por perda superveniente do objeto, extinguir o processo sem julgamento do mérito pelo arquivamento dos autos. Processo 3302-2014, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, pelo arquivamento. Processo 3340-2014, tomada de conta especial, exercício 2012, Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço. Estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para julgar regulares as contas do senhor Miguel Lourenço da Costa e o senhor Sidônio José de Castro, conferindo-lhes a quitação. De ciência à parte, após os trâmites, arquive-se. Obrigado, presidente. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo: 3596-2014, arquivar. 6566-2014, arquivar. 6567-2014, arquivar. Processo 6325-2010, foi feito o segundo pregão, julgamento adiado, processo mantido em pauta, na forma regimental. Processo 3175-2011, continua com vista, conselheiro Rana. Processo 8337-2010, também continua com vista, conselheiro Rana. Processo 7796-2014, extinção do processo sem resolução de mérito, arquivar da ciência. Processo 3302-2014, arquivar. 3340-2014, regulares, quitação e arquivamento. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Presidente, processo 5.260/2014, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, omissão na remessa de
prestação de contas bimestrais de primeiro e segundo semestres de 2014, arquivar 7.144/2013, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Tarana, pregão presencial 48/2013, companhia na área técnica, Ministério Público de Contas, julgar improcedente, arquivar processo 1790/2012, estou adiando. Processos de pessoal, Prefeitura Municipal de Castelo, registro das admissões de Felipe de Souza Nascimento, Nivaldo Cassaro, Jerusa Soares da Silva Lousada, Valéria César Sandes, Marina Andrade Oliveira, Saulo da Silva Correia, Glauco Tedesco Vettorazzi, Valéria Maria de Souza Muniz. No Instituto de Previdência, assistência servidor do município de Cachoeira de Itapemirim, registro das aposentadorias de Maria Teia Batista Cardoso e Maria Ivana Batista da Silva. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Marina dos Santos Campos. Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim, registro das aposentadorias de Vera Coelho Belato, Vânia Maria de Lima Mardegan. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cachoeira de Itapemirim, registro da aposentadoria de Vanderlei Nunes. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Carmen Lúcia Mariano da Silva, Carlos Roberto Barbosa de Almeida. Instituto de Previdência e Assistência Servidores do município de Linhares, registro da aposentadoria de Terezinha Glória Bastos Barbosa. Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, registro da aposentadoria de Marone de Paula Assunção. Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Iguaçuí, registro da pensão, interessada Débora de Paula Azevedo. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeira de Itapemirim, registro da pensão, interessados Regina Aparecida de Souza e outro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões, interessados Hilda Dias de Freitas, Clemilda Maria Ribeiro e outro. Processo 1898/2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, edital de concurso público 1 de 2012, devolver a origem. E o processo incluído em pauta 9.900/2014, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Dores do Rio Preto, alerta em relação à meta bimestral de arrecadação, resultado nominal. É só, senhor presidente. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 5260/2014, arquivar 7144/2013, improcedente, arquivar 1790/2012, adiado. Processo incluso em pauta 9900/2014, parecer de alerta. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Convido o conselheiro Marco Antônio da Silva para relatar os processos em pauta. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, eminente procurador, primeiro processo da pauta 4630 de 2013 é uma admissão da senhora Hilda Silva Oliveira de Souza. Há uma pequena divergência. A área técnica está opinando pelo registro, o Ministério Público Especial de Contas pela realização de diligência para correção do nome da interessada. Eu estou verificando, senhor presidente, que a servidora prestou o concurso, apesar de ter sido, já estar casada, com o nome de solteira. Há clara identificação, não existe problema algum, eu estou entendendo que é possível sim registrar o ato e eu estou acompanhando a área técnica divergindo do Ministério Público, que retorna a palavra à Vossa Excelência. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, 4635/2013, também é uma admissão, Gilsane Cristian Cebadoto Barbosa. A área técnica está pugnando pelo registro. O Ministério Público Especial de Contas também pugna pelo registro. Há um equívoco na pauta. Parecer de folha 76 de lavra do Dr. Luciano esclarece que ambos pugnam pelo registro. Então não há divergência, senhor presidente. Próximo processo, 4637/2013, admissão Josiane da Silva Miguel de Oliveira.
Ministério Público Especial de Contas e a área técnica, ambos, ou melhor, o Ministério Público pugna pela realização de diligência, a área técnica pelo registro. É a mesma situação do primeiro processo, nós votamos 4630, tá, para apenas retificar o nome, porque ela era casada, mas ela prestou o concurso como de solteira. Também é uma pequena divergência, retorno a palavra à excelência. Pelo registro. Em discussão, em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho, devolvo. Obrigado, senhor presidente. 5004-2007, aposentadoria Veredino Firmino de Souza, processo incontroverso, regular, registro. Processo 3197-2014, é uma pensão, interessado Laureni Moraes Rangel, área técnica pugna pelo registro, Ministério Público Especial de Contas, no sentido que sejam baixados os autos de diligência para juntada do processo de aposentadoria. Como se trata de oficial da reforma, não é fixação de proventos por subsídio, eu estou acompanhando o Ministério Público Especial de Contas, votando pela realização de diligência. Retorno a palavra à excelência em face da divergência. Em face da divergência, colocar o processo em discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo chamou. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho o relator. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. O último processo incluso em pauta, processo 5284-2014, Instituto de Previdência e Servidores do município de Jerônimo Monteiro, omissão na remessa da prestação de contas bimestral. Eu estou acompanhando o processo incontroverso pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Retorno a palavra à excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio relatou o seguinte processo: 5284-2014, incluso em pauta, arquivamento, os processos pessoal declarados na forma relatada. Nada mais havendo a tratar, após relatados 49 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 12 de novembro, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.